Se o que faz uma nação rica não é a idade, a raça ou os recursos naturais, por que o Brasil continua a ser uma nação pobre? Pôncio Pilatos perguntou à multidão: qual desses dois vós quereis? E o povo respondeu: Barrabás, o ladrão. 2000 anos se passaram e o povo continua escolhendo os ladrões, os aventureiros, os corruptos, os falsos líderes. Eu recebi de um amigo uma reflexão sobre a diferença entre as nações ricas e pobres. Ele argumenta que o que diferencia uma das outras não é a sua idade. Índia e Egito, por exemplo, têm mais de 2000 anos e ainda são países pobres. Já o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, que há 150 anos eram insignificantes do ponto de vista econômico, hoje são países desenvolvidos e ricos. Frisa também que essa diferença não depende dos recursos naturais disponíveis, visto que o Japão, com um território limitado, com 80% de montanhas, é a segunda economia mundial. A Suíça, com um pequeno território e sem plantar cacau, é o melhor produtor de chocolates do mundo, além de fabricar os melhores produtos leiteiros. Fatores raciais ou de cor, segundo ele, também não têm importância. Qual é a diferença? Pergunta. A diferença é a atitude das pessoas moldadas pela educação e cultura. Quando se analisa o comportamento das pessoas dos países ricos, se observa o respeito aos seguintes princípios de vida: ética, integridade, responsabilidade, respeito pelas leis e aos direitos dos outros, amor ao trabalho, esforço para poupar e investir, produtividade, pontualidade e orgulho de cumprir com seu dever. Em países pobres, uma pequena minoria segue esses princípios básicos em sua vida. Estamos neste estado socioeconômico precário porque queremos levar vantagem sobre tudo e todos e também porque sempre raciocinamos assim: não é problema meu. Somos pobres porque nos falta atitude, falta vontade de seguir e ensinar esses princípios. E ele encerra a reflexão dizendo que deveríamos ler mais e agir mais. Só então seremos capazes de mudar nosso estado precário. Há 2000 anos, Públio Marco Cévola, eleito cônsul na República Romana em 175 a.C., disse o seguinte: assisto com isenção de ânimo à decadência constante da minha pátria. Quando uma nação se torna corrupta e cínica, preferindo o governo dos homens e não o governo da lei, aí é que começa a sua destruição. O homem nunca aprende com a história das nações que pereceram no passado. Segue o mesmo caminho em direção à morte. É de sua natureza que é inerentemente má. Vamos pensar nos representantes do povo. Quem recebe os votos do povo? O homem virtuoso ou o homem mau, que é extravagante em suas promessas? Invariavelmente, o homem mau. Nem importa que o mal cumpra ou não cumpra as suas promessas. O povo não liga e nem tampouco se preocupa em lembrar-se delas. Basta saber que ele é mau e que os representa. As multidões estão mais à vontade num clima maligno do que num clima de bondade, que os constrange e decompõe, pois é contra a sua natureza. Você percebe que uma nação é pobre e está em decadência quando a maioria de sua população prefere ser governada por um ladrão convicto, um grande corrupto da história, com patrimônio incompatível com o cargo que exerceu, um homem mau, um Barrabás. Você percebe que uma nação é medíocre quando sua população, que se diz contra
toda forma de corrupção, vota em candidatos já denunciados e que se perpetuam no poder. Você percebe que uma nação é corrupta quando membros da mais alta corte de justiça preferem o governo dos homens e não o governo das leis. Quando, sob o seu ponto de vista, os corruptos legalmente condenados merecem perdão. Você percebe que uma nação é pobre, medíocre, decadente e corrupta quando seus cidadãos não se fazem respeitar, não respeitam o próximo, não têm a mínima educação, querem levar vantagem em cima dos outros, não têm ética, integridade, responsabilidade e muito menos respeito às leis. São esses cidadãos ignorantes e medíocres que fazem a diferença entre uma nação pobre ou rica. O futuro jamais chegará a essa nação. Seus habitantes não deixam e não agem. Não é problema meu.